Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a essa viagem há quase 100 anos atrás. Sim, vamos rever um país totalmente diferente, com hábitos, costumes, enfim, muito diferente do que conhecemos hoje, sobretudo sem aquelas tecnologias que hoje em dia não podemos ficar sem. Meu nome é Renato e gostaria de convidar os gentis amigos a embarcar comigo nessa viagem até a década de 30. ZYD475, ondas médias 1970 MHz, Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à Rádio RVC Clássicos. E no episódio de hoje, vamos estar falando dos inesquecíveis anos 30. Então você já sabe, caro ouvinte, se você gostar do vídeo, clique em curtir e compartilhar. A década de 30 foi um período turbulento na história do Brasil. A Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas, derrubou o governo de Washington Luiz e inaugurou uma nova era na política brasileira. Sob o regime de Vargas, o Brasil passou por mudanças significativas na sua economia, sociedade e cultura. Durante os anos 30, o Brasil experimentou um grande crescimento econômico, impulsionado pela industrialização e pela exportação do café. A política econômica de Vargas, conhecida como Estado Novo, buscou fortalecer o mercado interno e proteger a indústria nacional, implementando medidas como a criação de empresas estatais, a regulação de preços e a intervenção cambial. Além disso, durante os anos 30, o Brasil experimentou um período de industrialização significativo, com o governo investindo pesadamente em infraestrutura e indústria pesada. A construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso em 1931 e a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em 1941 são exemplos desses investimentos. O trânsito nas ruas brasileiras era bastante diferente do que conhecemos hoje. As cidades eram menos populosas e menos motorizadas, o que tornava as vias mais tranquilas e menos congestionadas. As principais vias das cidades eram compostas por calçadas e pistas para veículos, que muitas vezes eram divididas por trilhos de bonde. As ruas eram ocupadas por uma grande quantidade de pedestres, ciclistas, carroças, puxadas por animais e veículos motorizados, como carros, ônibus e caminhões. Não existiam semáforos ou sinais de trânsito, o que fazia com que a circulação fosse baseada em regras não escritas, como a preferência de passagem para quem vinha da direita e a cortesia entre os motoristas. Apesar disso, os acidentes de trânsito eram menos frequentes do que atualmente, principalmente devido à menor quantidade de veículos em circulação. No entanto, quando ocorriam, eram muitas vezes fatais. Nessa época, o transporte urbano do Brasil estava passando por diversas mudanças. Os meios de transporte mais comuns eram os bondes elétricos, os ônibus e os trens urbanos. Os bondes eram mais populares nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte. Eles eram movidos por eletricidade e circulavam sobre trilhos, conectando diferentes partes da cidade. Os bondes eram bastante confortáveis, com assentos acolchoados e janelas grandes que permitiam uma boa visão da cidade. Porém, só andavam lotados, com as pessoas penduradas nos estribos. Os ônibus também começaram a se tornar populares na década de 30. Eles eram mais flexíveis do que os bondes, já que podiam circular em diferentes rotas e não precisavam de trilhos. A Ford começou a montar o modelo T, conhecido como Bigode, em 1919. 6 anos depois, a GM implantou uma linha de montagem no Brasil. A International Harvester passou a montar caminhões em 1926. Naqueles tempos, o produzir ainda não era conjugado. Mas a presença dos dois maiores fabricantes americanos, Ford e GM, assegurou uma rede ampla de revendedores e familiaridade com o consumidor brasileiro. Com isso, houve uma proliferação de marcas e modelos sendo vendidas aqui no Brasil, muitos sendo montadas nas fábricas da GM e da Ford. E agora vamos conhecer os modelos que mais fizeram sucesso na década de 30 no Brasil.
Vamos ver agora os caminhões que fizeram sucesso aqui no Brasil na década de 30, que ajudaram a construir o Brasil. Senhoras e senhores sintonizados na Rádio RVC Clássicos, deixamos o nosso gentil agradecimento. Obrigado por terem assistido até aqui nosso vídeo. Se você ainda não curtiu, o que está esperando? Deixe já o seu curtir e compartilhar. Até a próxima, pessoal!